Falar de uma questão como o espiritismo e trazer à tona uma série de questões importantes que estão sempre sendo perguntadas e nunca estão tendo a grande resposta que precisavam, porque são coisas que sempre vão esbarrando, sempre vão gerando novos pontos, novas discussões e que nunca se tem uma resposta muito definitiva, nunca se tem algo que explique completamente, porque na verdade muita coisa a gente pode pensar desse jeito, porque estão sempre aprimorando os conhecimentos, sempre vendo coisas novas do que não conhecíamos, sempre descobrindo algo, assim, sempre relendo as grandes obras e descobertas para ver o que ainda não tínhamos percebido que já estava lá. Às vezes lemos algo que é muito grande, muito antigo, que na verdade já falava coisas que já existiam, mas que não conhecíamos exatamente. Então, sempre existe esse aspecto de se voltar em algo para se descobrir aquilo que não se conhecia, ir vendo aquilo que não se tinha noção ainda, o que estaria presente ali, o que estaria de verdade ali, o que seria essa verdade, o que ainda sabemos e não sabíamos, o que outros já tinham percebido em obras ou que não exatamente perceberam, mas que nos inspiraram posteriormente. Todas essas questões estão sempre sendo levantadas e conforme elas vão sendo cada vez mais levantadas, a gente vai tendo novas visões. Com o espiritismo não é uma coisa diferente, porque embora já seja algo de 150 anos, uma coisa bem recente se comparada com outras religiões, mas ainda assim algo que já tem um certo tempo e que no Brasil ganhou uma adesão muito forte, mais do que em outros países. Não porque nos outros países não faz sentido, são questões que podem ser estudadas de muitas formas, mas que ainda não temos a resposta mais certa para cada uma dessas questões, para cada um desses momentos. Mas que para começar a desenvolver melhor o que significaria essa doutrina, essa religião, a gente precisa entender ela como base e no que ela fala. Sim, tem muito a ver com a própria época histórica em que foi lançada, mas que a gente precisa sempre trazendo à tona, sempre trazendo novos pontos relevantes para que nós consigamos ir entendendo o que é cada uma desses pontos, cada um desses momentos e por que ela é tão importante, o que há de sentido nelas. E conforme isso for sendo cada vez melhor falado, cada vez melhor esclarecido, poderemos ir entendendo melhor o que significa o Espiritismo e por que ele ainda é importante. Ele começa essencialmente trazendo uma nova ideia sobre a religião, sobre o que seria a religião e porque ela ainda continuaria fazendo sentido. Num século como o século XIX, que a religião começava a ser mais questionada, começava a se trazer novas correntes, é o primeiro século que o cientificismo se torna efetivamente mais forte, embora a ciência não tenha exatamente surgido no século XIX, já existiam investigações científicas há mais tempo, e é a partir dali que ela começa a ganhar uma nova roupagem, a se tornar algo que até hoje continua sendo uma marca forte, que muito do que se foi descoberto lá ainda se tem essa noção de algo que está presente em nós, que continua sendo o que está cada vez mais relevante, que está ali, e acho que é a primeira vez também que a religião começa a ser mais questionada, ser até uma coisa que deixa de ser vista como mais sem sentido, porque até então se fazia muita investigação científica, mas não tinha um questionamento religioso tão forte. A partir dali isso começa a ter um tipo de questionamento mais forte, também ao mesmo tempo que você tem algumas correntes que vão resgatar o pensamento religioso, tendo outras ideias acerca disso, também vai surgir uma nova religião, essencialmente, que é o Espiritismo, mas que vai trazer coisas novas e que vai tentar se basear nas descobertas científicas para explicar essas lacunas, porque enquanto a ciência se propõe como algo que de alguma maneira desmistificaria Deus, assim, o que seria Deus, tudo isso assim, ela vai tentando fazer isso assim, embora não se tenha conseguido chegar nesse ponto essencialmente de dar uma prova final, digamos assim, de por que Deus não existiria, ainda assim algo que foi se consolidando, que foi tendo uma ideia maior e que conforme cada um desses momentos passa, isso vai trazendo algo que poderia ser cada vez mais bem recuperado e o Espiritismo faz isso muito bem, porque ele consegue se entender como parte de um momento em que a ciência está ganhando mais proeminência, está se tornando algo maior e mais diversificado e que conforme isso vai acontecendo ele precisa ir ganhando cada vez mais espaço enquanto forma religiosa, enquanto aquilo que se está sendo cada vez mais exposto, e aí conforme isso vai acontecendo isso fica cada vez mais claro, ele vai trazendo novas ideias e a partir disso vai se conseguindo trazer melhor o que ele precisa significar e o que isso poderia ir esclarecendo acerca da ideia de religião, do que seria tudo aquilo, assim. Ele se baseia essencialmente nas obras de Allan Kardec, assim, o Dr. Rivaio, que é no momento assim que estava ficando mais cético, acabou ou tendo novas descobertas, novos pensamentos, e a partir disso acabou adotando o espírito de Allan Kardec, que lhe ditou uma série de questões, foi lhe trazendo o que era de fato o espiritismo, uma série de verdades que estavam ali contidas, e conforme isso assim ele foi descobrindo essa nova ideia dessa presença dos espíritos num mundo em que a ciência existiria, mas não seria
a resposta definitiva para tudo, assim, você teria sempre algo cada vez mais bem esclarecido, e conforme isso fosse sendo mais bem esclarecido, você conseguiria ter essa visão, assim. O ponto central, que é o que abre a principal obra dele, o Livro dos Espíritos, é justamente isso, assim. Começa com a pergunta de o que é Deus, ou seja, o que seria exatamente Deus. E Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e que portanto, seria aquilo que cada vez mais precisaria ser algo que está além da nossa compreensão, daquilo que sempre responde as questões, e que seria essa grande força interna que cada vez mais se considera que talvez seja algo inexistente, porque a ciência vai colocando isso em um certo ponto, algumas correntes pelo menos, de que existiria mais essa oposição entre religião, à medida que a religião afirma algo mais antigo, que não pode ser provado, mas que a ciência vai clarificando, e que isso seria um afastamento de alguma maneira da religião, pelo menos das religiões mais conhecidas até então, principalmente o cristianismo, tanto católico quanto protestante, nesse sentido de que ambos falariam de algo que é irreal, de algo que não existe, e que por causa disso precisaria ser esquecido, precisaria ser superado. É ainda o século em que Nietzsche fez a sua frase de que Deus estaria morto, porque a ideia de Deus não faria mais sentido, seria algo que não precisa mais existir, e por isso seria uma coisa que a ciência mesmo superaria, que as pessoas teriam uma condição melhor, mais novas noções a partir de cada um desses momentos, e talvez não fosse bem assim, porque daí conforme isso tudo vai tendo novas ideias, isso vai conseguindo trazer outras realidades, outras coisas que não se tinha pensado, que naquela época ainda não se tinha tido. Então, através desse espírito, assim, o Dr. Rivai, o Allan Kardec, vai conseguindo criar sua obra, vai conseguindo trazer cada um dos pontos importantes para esclarecer o que seria ou não o Espiritismo, e por que Deus continua existindo apesar disso, por ser essa inteligência suprema, por ser algo que está além da nossa compreensão e que nós não conseguiremos chegar. Podemos ter um lampejo, ter uma série de noções sobre o que seria Deus, mas não conseguimos propriamente desvendá-la. Sim, ele se dá no sentido de que nós não temos a compreensão completa e plena do que seria o mundo, do que seria a vida nesse sentido, muito menos o universo, porque conforme cada uma dessas coisas fosse sendo mais bem esclarecida, precisaríamos sempre ter algo que seria mais bem explicado, que seria mais bem colocado, e que acho que conforme cada uma dessas coisas fosse ocorrendo, ficaria mais difícil ter essa explicação definitiva, mas que a gente vai sempre se aproximando mais do que ela é, do que a gente precisa entender e saber, e aí a gente teria não essa oposição, mas um certo jogo entre ciência e religião, à medida em que a religião teria verdades mais antigas, mais reveladas ou conhecidas de maneira mais teológica e não necessariamente científica, mas que ainda assim resultaria em algo que a gente poderia conhecer melhor com o tempo, se teria uma série de respostas melhores, e que a partir disso vai sendo cada vez mais explorado. Isso fica muito bem explicado na questão do tripé religioso do Espiritismo, que seria religioso, científico e filosófico, porque você é religioso no sentido de ser uma coisa mais religiosa, que pega as religiões antigas, principalmente o catolicismo, do que ele significa e como é que ele se organizaria, ao passo, posteriormente também ele coloca muita questão do cientificismo, ou seja, da ciência, da investigação científica, do método científico, de tudo que é aquilo que responde às ciências naturais, no caso física, química, biologia, matemática não exatamente, mas um pouco também porque ela é uma ciência exata, mas é uma ciência, assim, a partir disso ele não... As ciências humanas já têm um relacionamento mais diferente com a questão religiosa, assim, pode ter um entrosamento maior, um entrosamento menor, muito disso já foi discutido, certamente será assunto de vídeos posteriores, assim, onde eu poderia falar bem especificamente disso, mas por enquanto estou mais fazendo a apresentação do que seria a ideia básica, focando no que seria Deus, e por que o Espiritismo continua fazendo esse sentido que ele ainda faz, e por que Deus continua vivo, assim, por que Deus continua fazendo sentido mesmo nos nossos dias. E é um tripé filosófico porque você também chega nessa parte mais de filosofia, que vai tendo essa noção. Você filosofa e vê que continua tendo algo que a gente não conhece, até não necessariamente por ignorância, mas porque é algo que está além do nosso conhecer, que está além daquilo que a gente sabe, que tem coisas que a gente não conhece, porque ninguém entende corretamente como é que o universo e os mundos funcionam, e então conforme a gente vai tendo essa noção um pouco melhorada, a gente vai cada vez mais esclarecendo aquilo que precisaria ser colocado, e conforme isso é cada vez melhor conhecido, a gente vai tendo esses pontos que vão chegando lá. De lá para cá, o Espiritismo teve muitos discípulos, que acabou ganhando força aqui no Brasil, enquanto outros países acabou declinando um pouco, assim, mas que continua sendo verdadeiro, talvez porque Chico Xavier aqui no Brasil tenha dado contribuições importantes para o Espiritismo, que continuam trazendo pontos
reais, assim, sobre a doutrina, que não estavam tão bem colocados no primeiro de Allan Kardec, mas que conseguiram trazer coisas que estavam ali, que precisavam ser cada vez mais exploradas, cada vez mais colocadas, e que muitas vezes acabou não sendo como visto, assim. Nem tudo que Chico Xavier fala é propriamente bom, alguns erros assim, mas nas partes onde ele consegue atualizar o espiritismo, trazer coisas que se fazem de respeito aos espíritos e à humanidade, continuam sendo muito certeiras. Então, nesse sentido, a gente precisa ir cada vez mais explicando isso, entendendo como nós somos também espíritos, somos seres de espíritos que depois partirão para um limbo divino, assim, que conforme isso vai acontecendo, vamos tendo as nossas próprias noções, nossas próprias ideias, e por que essa religião continua fazendo sentido mesmo hoje em dia, e por que ela acaba sendo um acordo muito mais forte entre a ciência e as pessoas. E aí isso aí vai ficando um pouco mais marcado, vai ficando cada vez mais certeiro. E aí no final a gente pode sempre discutir no espiritismo e vendo o que vai se colocando, e por enquanto seria mais isso, assim. Então eu vou, por enquanto é isso, assim, então eu vou fazer o que os youtubers sempre pedem, que é para se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, assim, que aí eu vou me incentivar a conhecer mais, assim. E tocar o sininho para que eu continue, me motive e faça cada vez mais vídeos e a gente possa discutir cada vez melhor. Fico muito feliz por terem assistido o vídeo. Obrigado.